Lá, vamos agora para a nossa resolução aqui na página 33 e 34, tá? Vamos falar de critério da divisibilidade por 4 e por 6, tá? Ó, a questão 64, ela tem aqui, ela te diz assim, considere os números. Eu te deu aqui alguns números, tá? E te disse assim, com base neles, responda as perguntas. Quais são divisíveis por 6, tá? Quais são divisíveis por 6? Qual o critério da divisibilidade por 6? Um número, para ele ser divisível por 6, ele tem que ser divisível por 2 e por 3. Então, bora aqui. Para ele ser divisível por 3, a soma dos seus algarismos tem que dar um resultado divisível por 3. Olha aqui, ó, a soma de todos eles, a soma desses algarismos é 12. 12 divide por 3, tá? O último número desse número aqui, ele é par. Então, significa que o número todo é par. Então, esse número divide por 3, porque a soma dos seus algarismos divide por 3, e divide por 2, porque o seu último número é par. Então, a letra A, já posso responder aqui dizendo que o 426, tá? É um dos números que divide por 6. Quem mais? Ó, o 15, aqui, o 1356, a soma dos seus algarismos é 15. 15 divide por 3, mas não divide por 2. Então, esse número aqui não divide por 6, tá? Olha, o que mais? 3.788. Esse número aqui, ele divide... Ah, tá, não, voltando aqui, tá? 1356, o resultado da sua soma é 15. 15 divide por 3 e o 1356 finaliza com o número par, então ele divide por 2. Então, aqui, desculpa aí, perdão. 1356 também divide por 6, tá? E aqui, o 43.974. Quando você soma todos os algarismos dele, o resultado é 27. E 27 divide por 3. Seu último número é par, então o número todo divide também por 2. Então, 43.974 divide por 6 também. São esses os números divisíveis por 6, tá? Letra B, quais deles são divisíveis por 4? Tá, critério da divisibilidade por 4. Seus dois últimos números têm que formar, seus dois últimos algarismos têm que formar um número divisível por 4. Vamos aqui. Ó, 26 não divide por 4. O 56 divide por 4? Divide. Então, 1356 divide por 4, tá? Se os dois últimos números, que é o 56, divide por 4, então o número todo divide por 4. Quem mais aqui? Aqui, ó. 3.788. Seus dois últimos números são 88 e 88 divide por 4. Então, 3.788 também divide por 4. 74 não divide por 4, então esse número todo também não divide por 4. Letra C. Qual é simultaneamente divisível por 4 e por 6? Ou seja, qual deles divide tanto por 4 quanto por 6? Tá? Ó, aqui, o 426 só divide por 6, não divide por 4. 1.356 ele divide por 6 e divide por 4. Então, 1.356. Esse número aqui, né, ele não divide por 6 e aqui embaixo ele não divide por 4. Então, é só esse aqui mesmo. A letra D eu coloquei aqui, mas ela não tem, tá? Questão de número 65. Nos últimos, aqui ó, tá? Vamos acompanhar aqui, me acompanha aí no teu livro. Nos últimos números a seguir, substitua o quadradinho
adequadamente, a fim de que, letra A, esse número aqui, ele precisa ser divisível por 2, por 3 e por 4. Que números eu posso colocar aqui dentro? Para que ele seja divisível por 2, por 3 ou por 4, aqui dentro desse quadradinho eu posso colocar o número 2 ou o número 8, tá? Sempre lembrando aí, que qual é o critério da divisibilidade por 2? Ele tem que terminar com o número par, ó. Então, aqui ele termina por número par. Qualquer número que você coloque aqui dentro, vai fazer com que ele divida por 2, do mesmo jeito. Para que ele seja divisível por 3, a soma dos seus algarismos aqui tem que ser um número divisível por 3. Para que ele divida por 4, seus dois últimos números têm que dividir por 4. Se colocar aqui dentro o 22, se colocar aqui dentro o 20, o 2 vai ficar 24. 24 divide por 4. Se eu colocar o 8, 84, mesma coisa, tá? Divide por 4. Então, os números que eu posso colocar dentro desse quadradinho pode ser o 2 ou o 8. Letra B de bola. Para que ele seja divisível por 3, quem eu preciso colocar aqui dentro? Um número que faça com que a soma de todos esses algarismos seja divisível por 3. Pode ser o 1, pode ser o 4 e pode ser o 7. Na letra C, para que ele seja divisível por 2, por 3, por 6 e por 9, quem eu devo colocar aqui dentro do quadradinho? O número 4, tá? Questão de número 66. Pede para que você se junte com alguns colegas, né? Agora, no momento, não podemos, infelizmente, porque ele quer saber o seguinte, ele quer que você descubra um número que seja divisível por 2, por 3, por 4 e por 5. Você ia ficar aí fazendo por tentativas e erros e tal, tentando até descobrir. Esse número é o 60, tá? Ele é divisível por esses 3 números aí consecutivos. Questão de número 67, ele quer saber o seguinte. O resultado desse número aqui, ele é divisível por 18? Vamos descobrir, tá? Vamos lá. 5 vezes. Primeiro a gente resolve a potenciação, tá? 2 elevado à quinta potência é o mesmo que o 2 multiplicado 5 vezes, tá? E o 2 multiplicado 5 vezes é igual a 32, tá? Então, pronto. Aí a gente continua. E agora, professora, o que a gente faz? Resolve a multiplicação, tá? Quando você resolve a multiplicação, você tem bem aqui, vou fazer para você bem aqui, tá? 32 vezes 5. Pronto. Vou trazer aqui mais para perto. 32 vezes 5, 2 vezes 5, 10, com 0 vai 1. 5 vezes 3, 15 e 1, 16, tá? Aí está. 32 vezes 5. 160 mais 2. Nosso resultado aqui, 162. Ele divide, tá? Por 2. Vou colocar aqui, divide por 2 e 9. Se divide por 2 e por 9, automaticamente ele divide por 18, porque 2 vezes 9, 18, tá? Olha, sempre assim. Por exemplo, se um número dividir por 3 e por 5, 3 vezes 5, 15. Então, esse mesmo número divide também por 15, tá bom? Então, fica atento aí, tá bom? Esse número aqui, o 162, divide por 18, porque ele divide por 2 e por 9. 2 vezes 9 é 18. Questão de número 68. Fala sobre o critério da divisibilidade por 8. Qual o critério da divisibilidade por 8, professora? É o seguinte, bem aqui no teu livro, se não der para enxergar aqui, me acompanha lá com a leitura, te diz assim,
um número é divisível por 8 se os seus 3 últimos algarismos formam um número divisível por 8 também. Ou seja, se os 3 últimos números de um algarismo se os 3 últimos números se os 3 últimos algarismos de um número formam um número divisível por 8, então esse número todinho divide por 8. Ou seja, qualquer número, tá? Terminado em 000, divide por 8. Olha, então ele quer saber dessas alternativas aqui embaixo, quais desses números aqui são divisíveis por 8, tá? A letra B, vou colocar aqui, a letra B e a letra D. Por quê? Porque na letra B você tem o 3.456. O 3.456 ele divide por 8, tá? Por quê? Porque os seus 3 últimos números, tá? Seus 3 últimos algarismos formam o 456, que também é divisível por 8. 129.356 também divide por 8, porque os seus 3 últimos algarismos formam o 336, que também divide por 8. Avançando, nós temos aqui o nosso fluxograma, que ele fala o seguinte. No fluxograma da questão 69, nós temos um número inteiro, tá? Não dá para ler aqui, mas me acompanhei no teu livro. Estou no fluxograma aqui da questão 69, tá? Aqui dentro, ele te diz assim, a soma é o número inteiro e a soma dos seus números é divisível por 9. Então, significa que esse número divide por 9. O número formado pelos 3 últimos algarismos divide por 8, tá? Então, é um número que divide por 9 e divide por 8. A letra A te pergunta assim, no fim do processo, um número colocado na entrada que passe pelos 2 critérios é divisível por qual número? Olha, 9 vezes 8 é igual a 72, então ele é divisível por quem? Por 72. A letra B te diz assim, utilizando o fluxograma, explique por que o 411.192 é divisível por 72. Por que ele é divisível por 72? Primeiro, ele termina aqui com 192. O 192, tá? Ele é divisível por 8. E se nós somarmos todos os algarismos aqui, 4 mais 1, mais 1, mais 1, mais 9, mais 2, nosso resultado é 18, e 18 divide por 9. Então, seus 3 últimos números aqui é o 192, que é divisível por 8, e a soma de todos os seus números é 18, ou seja, ele todinho divide por 9. Por que então que esse número aqui divide por 72? Porque ele divide tanto por 9 quanto por 8, então automaticamente ele também divide por 72. Questão de número 70, é um desafio. Rebeca descobriu que existe um número onde ele tem 2 algarismos, tá? E toda vez que você subtrair dele o número 3, se eu tiro 3 unidades dele, o resultado é um número divisível por 3. Se eu tirar 4 algarismos dele, o resultado é divisível por 4. Se eu tirar 5 algarismos dele, o resultado é divisível por 5. Que número é esse? Esse número, claro que você ia ficar... Essa questão aqui é um desafio para que você fique raciocinando, pensando bastante, tá? E você ia pensar de todas as suas maneiras aí, até que chegasse no número 60. Esse é o número. 71. Pede para que você se junte a mais 2 colegas. Difícil. Vamos fazer nós aqui junto, então.
te diz assim: o resto da divisão de 4.367 por 4. Qual o resto da divisão de 4.367? Ih, professora, vamos dividir então esse número todinho por 4. Não precisa. Qual o critério da divisibilidade por 4? Que seus dois últimos algarismos seja divisível por 4. Então, pega somente esses dois últimos algarismos, 67, e divide por 4. 67 dividido por 4 é igual a 16. 16 vezes 4, 64. Para 67 faltam 3. Então, o nosso quociente, 16, resto, 3. Viu? Ah, ele quer o resto da divisão. Se o resto da divisão de 67 dividido por 4 é 3, então o resto da divisão de 4.367 dividido por 4 também é 3. Letra B. O resto da divisão de 38.439 por 5 é quanto? Qual o critério da divisibilidade por 5? Que seu último número seja divisível por 5. Quem é o último número aqui? É o 9. Então, pega o 9, vamos aqui, ó. 9 dividido por 5. 9 dividido por 5 é 1, tá? 1 vezes 9, perdão, 1 vezes 5 é 5, para 9 faltam 4. Quociente, 1, resto, 4. Então, ó, se o resto da divisão de 9 por 5 é 4, então o resto da divisão de 38.439 dividido por 5 também é 4. E por último, a letra C te pergunta o seguinte: de acordo com o que você observou, é possível calcular mentalmente o resto da divisão por 4 e por 5? Sim, é possível. Se eu sei o critério da divisibilidade por 4 por 5, qualquer outro número que aparecer, você vai ter facilidade para calcular, tá? Então é isso, tá? Essa é a nossa atividade, tá? Acompanha com atenção para que você possa fazer sua recapitulação, sua correção. Fica com Deus e um forte abraço.